Oi, oi pessoal! O nosso vídeo de hoje é sobre a polêmica do tal do bebê reborn. Você sabe o que é um bebê reborn? Bom, se você mora no planeta Terra, se você vive aqui no Brasil, com certeza você já deve ter visto alguma notícia relacionada ao bebê reborn. E hoje eu vou fazer um paralelo de toda essa polêmica com a educação financeira infantil. O que será que tem a ver uma coisa com a outra? Vem comigo! Bom, gente, eu acredito que todo mundo já saiba, mas caso tenha alguém, algum desavisado, algum felizardo, né, que não esteja acompanhando esse tipo de notícia, bebê reborn são bonecas hiperrealistas, com peso, veias aparentes, textura na pele, e algumas delas chegam a custar 15 mil. Tem maternidade reborn, enxoval, consulta médica, chá revelação, parto de bebê reborn. No TikTok, os vídeos com a hashtag bebê reborn já ultrapassam 200 milhões de visualizações. Mas se você acha que aqui nesse vídeo eu vou falar de como economizar para comprar um bebê reborn, ou do outro lado, né, do quão absurdo é gastar com isso, ou então fazer várias contas e mostrar que o valor de um bebê reborn investido por 30 anos pode te aposentar, desista. Esse vídeo não é sobre bebê reborn, não nesse sentido, mas também é. Na verdade, ele é muito sobre isso. O que ninguém quer discutir é o que eu vou trazer nesse vídeo. Eu espero que vocês estejam atentos. A minha ideia é abrir os olhos de vocês que são mães e pais, educadores, para essas polêmicas que andam rondando por aí. Nos últimos dias, o Brasil inteiro passou a falar de uma boneca. Aí teve projeto de lei, prefeito ameaçando internação voluntária de quem fosse no SUS levar uma boneca reborn para se consultar, manchete, vídeo viral, humorista imitando, gente indignada, tudo isso por causa de um boneco. E enquanto isso, no mesmo momento, paralelamente a esse negócio de bebê reborn, a gente tem uma realidade gritante de mais de 77% das famílias brasileiras endividadas. Mais de 108 bilhões, eu já trouxe isso no último vídeo, foram gastos em apostas online em apenas 12 meses. E a gente tem um cenário de que ultimamente tem crescido o número de jovens endividados antes dos 18, influenciados por perfis que romantizam o lucro fácil, principalmente os de apostas. E sabe o que esses temas ganharam na mídia? Tem alguém falando do endividamento da população com o mesmo entusiasmo do bebê reborn, com a mesma indignação do bebê reborn? Não. Por quê, gente? Porque isso não gera clique fácil, não rende meme e exige reflexão. E pensar sobre a nossa realidade dá trabalho, cansa, muitas vezes a gente não quer enfrentar a realidade. E aí, o bebê reborn surge como um fenômeno que viraliza porque entretém. Vou trazer alguns dados aqui para vocês a respeito dessa polêmica. Bom, um bebê reborn pode custar entre R$300 e R$15 mil. A gente tem aí canais com mais de 500 mil de inscritos mostrando a rotina de cuidados com a boneca. Tem até, gente, disputa judicial por guarda de boneca pós separação conjugal. É de um perfil aí de influenciadores. O perfil da boneca era administrado por ambos. E tudo isso, gente, rende views, rende compartilhamento, rende muito dinheiro. E como se não bastasse o exagero, ainda surgiram um monte de fake news. Então, quanto mais um assunto tá em hype, mais fake news, aí depois o hype para desmentir as fake news, isso não sai da pauta de ninguém. E o que eu quero trazer com todos esses dados? Além da distração coletiva, a gente tem desinformação empacotada como entretenimento. E aí a gente puxa para o nosso último vídeo e para o último assunto que tá na trend, que tá viralizando por aí, a CPI das bets. Por que a CPI viralizou? Ela teve sim visibilidade, quase tanto quanto os bebês reborns, mas não pelos motivos certos. O que viralizou foi a convocação da Virgínia, o meme, o corte, a indignação seletiva. E enquanto isso, ninguém tá discutindo os 22 milhões de brasileiros que apostam todo mês, se endividando. Ninguém tá olhando para os impactos na saúde mental, na renda das famílias, no comportamento das crianças e no comportamento dos jovens. A CPI, ela foi manchete, mas pensa comigo, ela não gerou nenhuma reflexão e não gerou ainda nenhuma proposta. Virou piada, virou meme, como tudo aqui no nosso país. E tá certo, o brasileiro até eu me pego muitas vezes consumindo esse tipo de conteúdo, né? A gente é humano.
Brasileiro vive de meme, sim, a gente usa humor, brasileiro é um povo brincalhão, a gente usa humor, muitas vezes até pra aplacar a dor de viver num país tão desigual, né? Mas tem momentos, gente, que a piada precisa ficar de lado e a reflexão precisa ter espaço, precisa tomar o palco. Porque senão, como que a gente avança? E aí, esse papo parece confuso. Eu falando de Bebê Reborn e depois falando das Bets. Mas sabe o que eu quero dizer com essas duas coisas? O que elas têm em comum? O algoritmo das redes sociais educa, mesmo quando você não quer. A gente está vivendo uma era da distração organizada e orquestrada. O algoritmo não mostra o que é importante, ele mostra o que te vicia, o que te prende na tela. E tudo isso tem muito a ver com seu filho. Porque da mesma forma que você é treinado para assistir vídeo que viraliza de Bebê Reborn e se indignar com isso, ver um monte de conteúdo a esse respeito, ficar vendo a Virgínia 200 vezes no seu feed, o seu filho está sendo treinado para desejar produtos e para consumir e para adotar um estilo de vida daquilo que viraliza. O seu filho, no final das contas, se ele tem acesso às redes sociais e à internet, ele está sendo educado pelo algoritmo, mesmo que você diga que ele ainda não entende. O problema não é a boneca, é o que a boneca representa. O consumo como afeto, como símbolo de pertencimento, como identidade. Se você não tá no hype, se você não sabe o que tá nos trending topics, você tá por fora. E as crianças estão crescendo, aprendendo que o que vale é aquilo que aparece, que chama atenção, que viraliza, que felicidade vem na caixa, que brincar é como se fosse um unboxing, que o status vem no botão de comprar agora. E enquanto isso, as crianças não aprendem a esperar, não aprendem a escolher, não aprendem a sonhar com o que leva tempo. No livro Valor das Coisas, que tá aqui no cantinho para vocês verem, aqui na minha mão também, eu trago reflexões muito importantes sobre o consumo. E esse é o tipo de leitura que não viraliza, é o tipo de leitura necessária para as crianças, é algo que deveria estar em pauta em tudo quanto é lugar e a gente não fala. Eu vou ler um trechinho para vocês e vou passar aqui a cena do livro. 2 trechos em que a gente traz o uso das telas e de que forma que isso afeta as crianças. Rola o dedo rola. Nessa tela cabe muito? Passa o tempo, passa a hora e quadrado eu vejo o mundo. Tem urso, pipa, bola e caminhão. Tem dinossauro, boneca e até um balão. Isso tem, aquilo tem. Aí um outro trechinho. Quadrado numa tela, luz e música alta. O que sinto aqui no peito é um vazio, uma falta. Parece que o que tenho nunca é o bastante para mim. E esse desejo por coisas novas, que parece não ter fim. Quando a gente fala de consumo, a gente demonstra que a educação financeira é um escudo importantíssimo contra esse sistema. E é aqui que entra o meu trabalho, que eu faço, que eu defendo, que eu ensino. Educação financeira, gente, não é sobre dinheiro só, é sobre autonomia, sobre consciência, sobre vida real. É ensinar para as crianças que o mundo vai tentar te manipular com cor, com som, com emoção, com diversos estímulos. E que você precisa ter estrutura, você precisa desenvolver mecanismos, estrutura interna, resiliência para resistir. Educação financeira do jeito que eu ensino não é planilha, é hábito, é olhar crítico, é saber que você pode querer, mas você não precisa ter. É aprender a dar nome para os sentimentos por trás de cada desejo. É saber se você está querendo comprar algo porque foi influenciado. E perceber nesse jogo da insistência, nós que somos adultos aí, ficamos tanto tempo vendo notícias sobre Bebê Reborn. E se você acha, gente, que isso é exagero, vamos pensar comigo. Quantas mães de Bebê Reborn você já viu na sua vida real? Nenhuma, nunca vi, não conheço. Agora, quantas pessoas endividadas você conhece? Quantas pessoas que já jogaram ou jogam em apostas online? Quantos aposentados você viu recentemente afetados por fraude no INSS? E a gente não tá falando disso. Quantas famílias hoje, gente, não conseguem pagar nem o básico e a internet segue dizendo que é só aprender a investir, que não existe orçamento limitado se você não tem organização. A gente não questiona as coisas como a gente recebe. A gente tá tão anestesiado, vendo tudo aquilo que o algoritmo quer e ao mesmo tempo a gente quer educar nossos filhos para a vida.
E aí, a conta não fecha. Como que você vai passar tanto tempo consumindo o que outras pessoas, o que o algoritmo deseja que você consuma e educar uma criança com um olhar crítico ao mesmo tempo? A vida que a gente vê nas telas não é real. Essa vida que é alimentada pelo algoritmo, ela não existe. É distração, é performance. É uma cortina de fumaça. Esse é o termo correto, cortina de fumaça. E se a gente continuar vivendo assim, se a gente der mais atenção para uma viralização de bebê reborn e se indignar mais do que isso, do que com o que é real, o que está acontecendo na vida real, os nossos filhos não vão ter as ferramentas necessárias para viver de verdade no mundo que acontece. Não esses pequenos surtos coletivos que parecem que são a realidade de todo mundo. Esse vídeo aqui, ele não vai viralizar como um vídeo de bebê reborn, mas ele é para cutucar, é para sacudir, é para te fazer sair do piloto automático, para te lembrar que educar é resistir. Educar é entender esses movimentos que acontecem e agir na direção contrária a eles. Não se deixar manipular. É mais do que falar de dinheiro, é ensinar seu filho a pensar, ensinar seu filho a sonhar, ensinar seu filho a escolher com consciência, mesmo quando o mundo inteiro grita que ele tem que querer tudo. Se esse vídeo fez sentido pra você, compartilha, porque enquanto a gente segue discutindo bebê reborn, tem criança aprendendo a consumir sem saber se proteger. E isso, gente, é muito grave. Como eu trago sempre um discurso de que a gente precisa proteger a infância, esse é o meu apelo nesse vídeo. Espero que vocês gostem. Compartilhe com famílias que precisam saber. Traga aqui as experiências de vocês no comentário. E até o próximo vídeo.